Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para minha alegria, aliás, eu sempre fico muito feliz quando os convidados aceitam participar do meu programa para a gente bater um papo sobre os mais diversos assuntos do Espiritismo. E hoje, para minha alegria, como sempre, com todos os convidados e convidadas, está comigo uma pessoa muito conhecida, muito envolvida, diga-se de passagem, no movimento espírita de Santa Maria. E, com certeza absoluta, quem é de Santa Maria conhece essa pessoa que não é nem mais nem menos do que José Otávio Binato. Binato, meu amigo, meu grande amigo, muito obrigado por ter aceito o meu convite para a gente bater esse papo aqui hoje. Vamos estar sempre. Vamos estar sempre. Bom, eu combinei com o Binato se eu podia perguntar para ele sobre evolução espiritual. E ele disse que sim, né? Ele disse que sim, né? Puxa vida, que legal. Então, vamos falar também, não só isso, sobre evolução espiritual. Binato, tu quando tinha o quê? Uns 12, 13, 14, 15, 20 anos, tu não sabia tudo que tu sabe hoje, correto? Com certeza. Com certeza, muito bem. E com os espíritos, também é assim? Ou seja, o espírito, aquele que a gente chama de evoluído, ele já nasceu evoluído? Como é que acontece? Jesus, já nasceu Jesus com o conhecimento que ele tem hoje? Essa é uma das situações que a doutrina nos traz uma tranquilidade, porque começamos com a crença da espiritualidade, espíritos que evoluem reencarnados ou desencarnados. E esse é um momento nosso, por exemplo, da nossa humanidade, em que nós ainda reencarnamos. Então, vivemos no mundo espiritual, retomamos através da reencarnação, voltamos, e esse é um processo de evolução que é medido por um tempo ainda da nossa Terra, um tempo que nós estamos acostumados com dias, horas, meses. Então, na verdade, o processo evolutivo é inevitável, inexorável, ele não tem como barrar. Tanto que conhecemos a realidade da evolução, nós não retroagimos no nosso caminhar para a evolução, para o que a gente sempre diz, para a perfeição relativa. Então é importante que a gente possa saber que fomos criados 4 milhões de anos, mais ou menos. O livro que eu indico é A Caminho da Luz, do Emmanuel, para verificar, e a ciência que nos fala que o Homo sapiens está há 4 milhões de anos, 6 milhões. A partir dessa experiência, desta humanidade, nós somos 25 bilhões de espíritos para cá, agora, lógico que chega de outros lugares, nós estamos sempre evoluindo. Nós não vamos para trás, nós podemos ficar estacionados às vezes para aprender, para entender o motivo da nossa evolução, da nossa reencarnação, que é fazer o bem. Fora da caridade não há salvação, disse o Kardec para nós, os espíritos. Então, nós estamos sempre evoluindo, sempre, inteligência e moralidade.
as duas principais características de evolução. Então, todos nós temos a obrigação, eu diria entre aspas, essa obrigação, porque na verdade é íncito dentro de nós a necessidade evolutiva. Então nós precisamos aproveitar o nosso tempo, e o tempo pode ser encarnado ou desencarnado. Então a evolução do espírito passa pela decisão no livre-arbítrio de fazer aquilo que tem que ser feito. Às vezes nos afastamos, ou seja, perdemos a oportunidade de fazer um processo evolutivo, mas cada um de nós é dono da sua decisão. Claro que as leis de Deus que estão na nossa consciência estão aí para nos dizer aqui pode, aqui não pode. Nós é que vamos aprender. Binato, falaste uma coisa aí, que o espírito ele não retrograde, a expressão certa é essa. Sim, tá. Sim. Mas aí é o seguinte, está lá na Bíblia, quem quiser vai lá e olhe, que os anjos caídos, Sim. ou seja, como é que o espiritismo, depois que o anjo chegou a uma determinada etapa da vida espiritual dele, ou seja, como é que ele regrediu tanto se o espiritismo diz que o espírito não retroage? Primeiro porque eles já estavam... Primeiro que anjos, tem que ter cuidado, anjo não é necessariamente um espírito bom, é a conceituação, né? Tem que cuidar essa conceituação. Para nós, para a maioria das pessoas, anjo significa bondade. Bom, isso. Né? Então, anjos caídos é aquela experiência que os capelinos de capela passaram. Então eles vieram com uma evolução de inteligência bastante grande, mas moralmente ainda faltando. Então esses anjos, né, decaíram no sentido de que, não é decaíram, eles foram mandados lá de capela para nossa terra, há 20 mil anos atrás, 15 mil, onde veio então as civilizações, a Atlântida, os Incas, todas essas egípcios que são famosos, a religiosidade da Índia. Então essas civilizações é que foram tidas como visões desses espíritos que eram anjos num sentido e que caíram. Não, eles não caíram, eles não estavam evoluindo e vieram aprender aqui. Muitos já voltaram para a capela, né? Muitos ainda estão aqui, já se ficaram na Terra. Então não retroage, por quê? Porque nós acreditamos que o espírito vem milhares de reencarnações, são 4 milhões de anos que nós estamos aqui, imagina quantas reencarnações nós tivemos. Então quando você pega uma reencarnação, você precisa entrar em contato com o passado. Porque lá no passado, às vezes, eu posso, nessa reencarnação, não ter feito tanta coisa negativa e errada, mas eu trouxe, né, a minha experiência anterior que precisa ser reorganizada. Por isso que muita gente tem dificuldade em entender por que a reencarnação. A reencarnação é para a gente poder, pelo bem fazer, pelo fazer o amor, a caridade, o perdão, o entendimento, o que está no Evangelho de Jesus, né? Nós fazendo isso, nós vamos aproveitar para o espírito dominar a matéria. No momento em que eu evoluo de tal forma que não preciso mais usar matéria, eu vou usar uma outra matéria que tem essenciada, eu estou liberando a minha energia materializada, eu não preciso mais reencarnar, né? E aí nós vemos Jesus, a não ser numa missão, né? Ou muitos espíritos como Bezerra de Menezes e outros, que já não precisam, Ismael, são espíritos de escola que não precisariam reencarnar e ficam na Terra aqui para ajudar. Então a reencarnação muitas vezes vai ser uma missão para esse espírito. Em meia dúzia de palavras, não 7, meia dúzia de palavras, duas coisas: capela, o que é capela que tu falaste aí? Sim. E
me fugiu. Enquanto vai falar sobre capela, eu lembro da outra palavra que tu usaste aí. Tem um livro chamado Exilados de Capela. Imagine o que está acontecendo na Terra, estava acontecendo nesse planeta, nessa constelação de Capela. Né? Tem mais detalhes, mas não dá como dizer. Então, Capela era uma terra, né, vamos dizer, que estava acontecendo que nem agora. Uma excelente evolução material, mas não tanto moral, vibracional e de bondade e de amor. Então, esses espíritos foram convidados, convidados meio forçados pela espiritualidade que cuidava desse planeta chamado Capela, para que eles viessem para a Terra, escolheram a Terra, né? E eles reencarnando aqui foram liberando o gen da inteligência que eles tinham, do conhecimento, e foram se imiscuindo nas reencarnações. Quer dizer, eles vieram há 15 mil anos atrás, 20 mil anos atrás, isso. Sim. Mas não importa. Importa é que nós fomos visitados por esses irmãos para que eles nos deixassem um legado de inteligência e de conhecimento. As pirâmides, quem é que explica as pirâmides? A maneira, quem vai ler acha, né? Por quê? Porque eles tinham esse conhecimento, mas ao nos ajudar como terra, como irmãos diante de Deus, eles recuperaram aquelas situações negativas que eles mesmos criaram. Então, nós hoje estamos tendo a mesma situação. Está saindo da Terra milhares, para não dizer milhões, de almas que estão indo para um planeta que a gente chama um planeta de expiação primitivo nas suas energias, para que estes terráqueos da Terra, espíritos aqui concebidos, vão para lá para ajudar. Mesma coisa que aconteceu com Capela está acontecendo conosco, que é o que o pessoal está falando, fim dos tempos, a nova era de regeneração, e que está lá na Gênesis, no livro nosso, muito bem, no capítulo 18, sobre os sinais dos tempos. Quem quer saber alguma coisa de por que as calamidades, essas coisas, está lá no capítulo 18 da Gênesis. Muito joia, vale a pena. Então, nós estamos agora no momento da separação do joio e do trigo. Binato, a produção me disse que o nosso primeiro bloco encerrou, mas eu quero que tu... Eu vou te fazer uma pergunta agora, te deixar um questionamento para tu responder no início do primeiro bloco. Já que é tão difícil a gente evoluir aqui nesse mundo material, certo? Por que não nos é permitido ficar só no mundo espiritual, evoluir somente no mundo espiritual? Início do segundo bloco, combinado? Sim. Valeu. Gente, com esse questionamento que eu deixei para o Binato, eu encerro o primeiro bloco agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. O nosso intervalo, quem nos assiste, é bem rapidinho e a gente já retorna. Até já. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução.
São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, eu estou batendo um papo aqui com um grande amigo chamado José Otávio Binato, muito conhecido no movimento espírita Santa Mariense. Binato, eu não sei se tu lembra, com certeza lembra, eu deixei para ti um questionamento no final do primeiro bloco. Já que é tão difícil a gente crescer espiritualmente falando, evoluir espiritualmente falando, aqui nesse planeta de provas e expiações, por que a gente é obrigado a vir para cá? Ou por que a gente não evolui lá no mundo espiritual? Em primeiro lugar, entendendo que o processo de criação dos espíritos ainda é muito difícil para a gente poder ter uma certeza. Mas eles são criados simples e ignorantes, isso segundo a doutrina, com o potencial de perfeição relativa. Então, essa frase é importante para a gente entender por que a gente precisa iniciar lá no mundo primitivo. Porque o mundo primitivo não é um mundo mau. O mundo primitivo materialmente falando. Que a Terra já foi um dia. Você vem para a caverna, você vai... Você vai exercer o espírito que foi criado, ele começa dentro de um corpo, porque esquecido do passado, ele vai poder transformar as ações. Num primeiro momento, lá nos mundos primitivos, são instintos. Você vai usar primeiro o instinto. Vai aprendendo a amar, que amar é um grande processo de aprendizagem do espírito, que ele vai lentamente fazendo esse processo, e nesse momento vai haver o livre-arbítrio. Você vai começar a usar o livre-arbítrio, primeiro como instinto animalizado, que ainda temos essa característica animal. Então é nesse momento que nós precisamos usar da matéria, que é o corpo, para, esquecido do passado, fazer um compromisso de futuro, no presente. O que é isso? Nós precisamos aprender a dominar a matéria nesses milhões de anos que nós estamos. Agora nós já estamos chegando na terceira era, a primeira primitivo, segundo provas e expiações, que nós ainda estamos com muita dificuldade, porque o exercício do livre-arbítrio começa a melhorar. Primeiro é determinismo, né? O espírito está lá no meio de uma caverna, ele tem um determinismo. Depois ele vai adquirindo experiências, conhecimento, para dizer: isso eu posso fazer, isso eu devo fazer, isso eu não devo. Então é ele que vai determinando a necessidade de evolução e de largar um dia o corpo. Só que nós aqui, a doutrina espírita, imagina uma pessoa que é ateu, não acredita em Deus. Não adianta a gente falar em índicos, não adianta a gente falar em capela, que a pessoa não vai entender, não vai. Mas faz parte da vida. Ele vai um dia
são milhares de reencarnações ainda, vai aprender que nós somos espíritos, filhos de Deus, né? Que somos criados para o bem, para o amor. Nós, quanto mais nos afastarmos das leis de Deus, que são as leis divinas de amor, nós vamos demorar mais tempo. Então, nós é que precisamos agora tomar essa decisão melhorada. Agora, por que não ficar só lá? Porque senão nós não temos o dom de saber a prova do primeiro semestre lá da universidade ou do colégio. Nós temos que ter uma prova para poder evoluir. Para poder passar de ano. Passar de ano. Então, qual é a prova? É estar nesse corpo. Imagina o meu espírito, todo num corpo sentado aqui. Se eu tivesse como espírito, eu andava correndo por aí. Mas não, eu preciso dominar essa matéria e um dia largar ela, eu largo o corpo lá, deixo onde tem que deixar e vou viver uma experiência transitória como espírito. A verdadeira vida é a vida espiritual. Mas ainda somos aqueles que precisam de um corpo. Binato, Jesus disse o seguinte, isso também está lá na Bíblia, né? Na casa de meu pai existem muitas moradas, né? Eu te pergunto o seguinte, o espírito, quando não reencarnado, quando não ainda dentro, entre aspas, o dentro do corpo, ou seja, ele tem condições de querer optar pelo planeta em que ele deseja reencarnar? Sim e não. Sim e não. Sim, ele pode, mas depende da evolução. Então vamos dar o exemplo do Walt Disney. O Walt Disney era um espírito que veio de Marte, era um marciano, que trouxe todo o conhecimento através da ciência do cinema. Depois eu quero fazer um parênteses sobre Marte aí para ti. Então, ele trouxe a ideia do não morrer, o Tio Patinhas nunca morreu, né? Uma série de o bem vencendo o mal sempre. Então ele trouxe uma coisa. Depois ele deve ter tomado uma decisão junto com outros coordenadores do planeta Terra para que ele viesse trazer uma ideia de não morrer. Então eu dei esse exemplo para a gente poder entender que sim, nós podemos escolher, mas nosso nível de evolução precisa estar bem diferenciado. Bem alto. Nós aqui ainda temos muita dificuldade de eu decidir para onde eu vou. Certo. Eu posso ter espíritos que vão cuidar da minha reencarnação, o Instituto de Reencarnação que existe e tal, e aí eu vou definir a família que eu quero, o local que eu quero, mas nós não decidimos ainda, a maioria da humanidade, eu diria a maioria mesmo, não decidimos tão fácil para onde vamos. Tu falaste aí, Binato, que o Walt Disney veio de Marte, mas aí eu te faço o seguinte, a ciência prova que em Marte não tem vida. Olha, nesse chão tão limpo que tem aqui, tão bonito, né, verde. Tu quer dizer aqui do estúdio? O nosso aqui. Tem milhões de seres vivos aqui. Só que nós não enxergamos. Perfeito. Então em Marte pode chegar lá do jeito que chegar, se não levarem um médio, agora eu estou brincando, se não levarem um médio para enxergar o que lá na Marte existe, não adianta nada, porque eles estão num outro patamar, eles não usam mais a materialidade, o corpo é perispiritual, o corpo é etéreo. É fluídico, né? Digamos. É fluídico, ele não enxerga, assim como nós não enxergamos, né? Já me arrependi de falar, porque eu estou falando... Assim como nós não enxergamos os vírus que existem, né? Aqui... Vamos dizer assim, quanto de nós temos... Então, a mesma coisa em Marte, em Júpiter, né? Tem histórias sobre Júpiter, tem livros sobre Júpiter, onde mostra que lá existe uma humanidade
diferenciada. Assim como são bilhões, para não dizer trilhões de galáxias, cada galáxia com as suas características e cada uma delas com humanidade. Então nós estamos dentro de um universo de almas, de espíritos, né, que estão evoluindo. Uns ainda lá na caverna, outros já atingindo a parte de dificuldades do amor, da religiosidade, da espiritualidade, e outros que já deixaram essa fase, né? Jesus é um. Jesus, ele não precisava, o que tiveram que fazer em volta dele para ele poder se materializar conosco aqui? Tal a evolução dele. Ele ia para o deserto para sangrar o corpo, né, para poder ficar aqui, e foi auxiliado por 500 espíritos bíblicos para que ele pudesse. Então, alguns já saíram dessa situação, que é o nosso objetivo. Todos nós e cada um que está aqui ouvindo, fique tranquilo, você está evoluindo. Você está evoluindo pela dor ou pelo amor. Gostaria muito que você tivesse evoluído pelo amor, né? Pelo amor, pelo perdão, pelo entendimento, pela paciência, tolerância, por tudo que a gente lê, aprende no Evangelho. Binato, a produção me diz que faltam 2 minutos para encerrar, mas eu quero que tu me responda o seguinte. O filho, o João, diz o seguinte: puxou a característica do rosto do pai, é parecido com o pai, certo? Característica física. E o José, filho do mesmo pai, puxou a bondade do pai, né? Puxou mesmo essa herança, ela tanto pode ser corporal quanto herança espiritual, que puxa a bondade do pai ou a maldade do pai? A primeira 2 minutos. 2 minutos. A primeira realidade é a vida espiritual. Então, nós trazemos uma herança espiritual, né? Eu convivi com meu pai 2, 3, 5, 20 reencarnações, então a gente acaba tendo um processo de conexão afetiva. E quando a gente vai nascer filho deste, que nós estamos falando do pai aqui, nós vamos trazer características. Por isso que muitas vezes falava a parte negativa, né? O alcoolismo tem uma herança genética no alcoolismo, que é uma herança também espiritual. O espiritual e o material não são dissociáveis, não é só um, só o outro. Então nós temos que dar importância à família, saber por que se tem alguém que tem na família uma tendência ao alcoolismo, você vai ficar, provavelmente vai aparecer diabetes, né? Qualquer doença, qualquer situação, qualquer comportamento, personalidade. Então nós precisamos ter o cuidado de entender que a família é o cadinho, a família é o lugar onde a gente veio evoluir e aprender. Cada um com as suas características, um com amor, porque você passou 3 últimas reencarnações se amando, aprendendo a amar, cuidando um do outro, e o outro passou brigando. Então volta 2 irmãos, um de um jeito e o outro do outro. Isso é a vida. Binato, agora não tem mais jeito, né? Vamos ter que encerrar. Mas para finalizar, se tu quiseres deixar alguma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, fique à vontade. Nesses tempos difíceis, como nós estamos aqui como gaúchos passando, vamos lembrar que não existe nada no mundo, como disse o Haroldo Dias Dutra, não há uma folha nesse universo de Deus que não caia sob o seu controle. Então, o que nós temos que fazer é a nossa parte, orarmos, trabalharmos, ajudarmos. Esse momento é um momento extremamente bonito para nós, como grupo social de gaúchos, a solidariedade que foi levantada pelo Brasil, pelo mundo todo, gente dos lugares mais diversos. Isto é Deus, isso é amor, isso é Jesus. Família,
e sociedade são indissociáveis, são frutos da necessidade nossa de evoluir para Deus. E com essa mensagem do meu amigo José Otávio Binato, eu encerro o programa Palavra. Claro que, logicamente, não sem antes agradecer, Binato, mais uma vez, pela tua presença aqui, que ilustra muito bem os temas que tu aborda. Gente, agora sim encerro o programa agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC. Eu agradeço não só ao Binato, mas a você que nos assiste e que nos ajuda a manter a audiência desse programa. A você, muito obrigado, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.